Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Seja a pirâmide ABCD em que o vetor U é igual ao vetor AB, o vetor V é igual ao vetor AC e o vetor W é igual ao vetor AD. BCDE é um paralelogramo. O ponto O é o ponto de intersecção entre os segmentos BD e CE. E o ponto F é ponto médio do segmento AD. Item A. Analisando a figura, classifique os conjuntos como linearmente dependente, LB, ou linearmente independente, LI, e justifique sua resposta. O primeiro conjunto é o conjunto X, composto pelos vetores U, V e W. O segundo conjunto é o T, composto pelos vetores D e W. E o último conjunto é o conjunto U, que é composto pelos vetores DE, vetor D e o vetor F. Então, o primeiro conjunto que nós vamos analisar é o conjunto X, composto pelos vetores U, V e W, que são esses vetores aqui na figura, né? O vetor U é o vetor AB, o vetor V é o vetor AC e o vetor W é o vetor AD. Para decidirmos se esse conjunto é linearmente independente ou linearmente dependente, temos que lembrar que essa figura é uma figura tridimensional. E esses três vetores cada vetor, né, está numa face diferente da figura, o que indica que eles não são coplanares. E a gente sabe da definição que no R3, três vetores não coplanares, esse conjunto torna esse conjunto um conjunto LI. Então, este conjunto é um conjunto LI. O próximo conjunto que nós vamos analisar é o conjunto T, composto pelos vetores DE e pelo vetor W. O vetor DE é o meu vetor amarelo aqui, e o vetor W é o vetor AD. Para eu decidir se esses dois vetores formam um conjunto LI ou LD, eu tenho que pensar que para dois vetores formarem um conjunto LD só quando eles são paralelos, ou seja, têm a mesma direção, o que não acontece com esses dois vetores. Então, esse conjunto é um conjunto LI. O último conjunto é o conjunto U, formado pelos vetores BE, pelo vetor D e pelo vetor F, que é o vetor azul. Então, de novo, eu tenho três vetores no R3 e quero ver se esse conjunto é LI ou LD. Então, novamente, vou pensar em coplanaridade. Se a gente olhar o vetor e o vetor BE, a gente percebe que eles têm mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido. Como é que eu sei isso? Porque do enunciado, ele fala que essa base aqui é um paralelogramo. Então, eu sei que esses lados aqui são iguais, ou seja, os vetores B e CD são o mesmo vetor, né? São representantes de um mesmo vetor. E o vetor F, então, agora a gente tem que olhar, e ele já, na verdade, nem precisa olhar para o vetor F, que a partir do momento que eu tenho dois vetores paralelos, eu sei que eu consigo escrever um como combinação linear do outro. E a gente sabe que da definição, basta eu conseguir escrever um vetor do conjunto como combinação linear de qualquer outro, de quaisquer outros, né, para tornar o conjunto inteiro linearmente dependente. Então, esse conjunto é um conjunto LD. Agora, no item B, escreva as coordenadas dos vetores C, que é o vetor BC, D, que é o vetor CD, e F, que é o vetor BF, na base X, composta pelos vetores U, V e W do R3. Vamos escrever o vetor C, que é o vetor BC, como combinação linear, né, ou seja, na base, o VW escrever como combinação linear dos vetores U, V e W. Então, para isso, vamos andar na figura. Então, olha lá, usando, né, os vetores U, V, W. Então, olha aqui, o vetor C é o vetor BC. Então, eu vou sair de B e chegar em C usando os vetores U, V e W. Na verdade, olha aqui, eu vou sair de B, tem vários caminhos que eu posso seguir, mas o mais fácil aqui é fazer BA mais AC. Por que eu escolhi BA mais AC? Porque, olha, o vetor BA é o vetor oposto do vetor U, né? Porque eu já sei que o vetor U é o vetor AB, então o vetor BA é menos U. E o vetor AC é o próprio vetor V. Então, o vetor Czinho eu posso escrever como sendo menos U mais V.
Agora eu vou escrever na base. Então, as coordenadas desse vetor C na base x é dada, né? O primeiro vetor da base é o vetor 1, então aqui a primeira coordenada é referente ao 1, que é menos 1. O segundo é o vetor V, então 1 e 0. E essas daqui são as coordenadas do vetor C na base x, que foi o pedido no enunciado. Vamos fazer a mesma coisa para os vetores D e F. Para escrever o vetor D, que é o vetor CD, como combinação linear dos vetores U, V e W, também andei na figura por este caminho. Ó, o vetor D é o vetor CD. Eu fiz CA mais AD. E aí eu sei que o CA é o vetor oposto do vetor V, então ficou D igual a menos V mais W, porque W é o próprio AD. Em seguida escrevi D nas coordenadas da base, né, as coordenadas do vetor D na base x. Do item B, só falta agora a gente escrever o vetor F, que é o vetor BF, na base x, composto pelos vetores U, V e W. Então, de novo, vamos andar na figura. Então, BF, eu vou sair de B e chegar em F usando os vetores U, V e W. Então, vamos lá, vou fazer BA mais AF. O vetor BA a gente já viu, ele é menos 1. Então, o vetor F é menos 1 mais AF. E o vetor AF, como é que eu sei ele em função de U, V e W? Eu tenho que pensar no ponto F. E do enunciado a gente tem que o ponto F é ponto médio do segmento AD. Com isso, eu sei que o vetor AF é meio do vetor AD. Cuidado com isso, a gente só sabe que o ponto F é ponto médio porque está sendo falado no enunciado. Então agora eu posso escrever que o AF é meio do vetor W. Agora, ele na base, como é que é as coordenadas do vetor F na base x? Então vamos lá. O primeiro vetor da base é o vetor 1, então é menos 1. O V é o segundo vetor, aqui é 0 e meio. Então essas são as coordenadas do vetor F na base x. No item C, ele pede para verificarmos, né, na verdade justificar algebricamente que o conjunto Y, que é composto pelos vetores C, D e F, forma uma base do R3, ok? Então, para justificarmos que este conjunto forma a base do R3 algebricamente, eu vou usar a definição de linearmente dependente. Como? Eu vou verificar que a única maneira de eu escrever o vetor nulo como combinação desses três vetores é de maneira trivial. Ou seja, vou combinar esses vetores para gerar o vetor nulo. Se isso aqui realmente é base, a única combinação linear que gera o vetor nulo com esses três vetores é a trivial, ou seja, alfa, beta e gama é 0. Então agora vamos usar as coordenadas que a gente achou no item anterior. Então vamos lá. Então vamos lá. Agora a gente vai chegar num sistema linear, né? E arranjando isso aqui, eu posso dizer que, ó, menos alfa, menos beta, menos gama, igual a 0. Alfa igual a 0. E aqui, beta mais meio de gama igual a 0. Então agora, nós vamos resolver esse sistema homogêneo. Existem várias maneiras de a gente resolver esse sistema. Aqui o sistema é simples. Eu tenho já que alfa é 0. Então, por substituição, eu já consigo chegar aqui, se o alfa é 0, o beta é 0 também, e o gama também é 0. Então, a solução é trivial e eu já concluo que isso daqui realmente é base da R3. Então, eu justifiquei algebricamente, ok? Mas nem sempre a gente cai no sistema simples de resolver assim.
Quando isso não acontece, a gente pode usar o escalonamento para resolver esse sistema. Então, eu escrevo esse sistema na forma matricial AX igual a B, em que A é a matriz dos coeficientes do sistema. E vou aplicar o escalonamento, chegando na matriz reduzida. Vocês podem estar com dúvida por que eu fiz a reduzida só da matriz A e não da matriz A aumentada, né? Por quê? Porque o sistema é homogêneo. Então, eu não preciso fazer da aumentada. Eu já sei que a partir do momento que eu tenho a reduzida, que por um acaso é a identidade, a gente já sabia disso porque a gente já tinha resolvido aqui, né? Então, aqui a matriz reduzida é a identidade, e aí o sistema fica dessa forma, reduzida, alfa, beta, gama, igual ao vetor nulo. Então, o sistema equivalente desse sistema é este daqui, onde a gente já enxerga de cara que alfa é zero, beta é zero e gama é zero. De novo, solução trivial. Também podemos pensar numa outra maneira de verificar se esse conjunto realmente é base. Como a minha dúvida é se é base ou não, na verdade eu estou querendo provar que é base, eu tenho certeza que, no caso aqui, eu estou no R3 e vou ter 3 vetores que eu estou tentando descobrir se é LI ou não. Como eu tenho certeza que aqui eu estou no R3 e tenho 3 vetores LI, eu sei que a matriz desse sistema, né, uma matriz, né, depois que eu fiz isso daqui, cheguei no sistema, essa matriz é uma matriz quadrada. Com isso eu posso calcular o determinante. Ah, só porque é 3 por 3? Não. Né? Poderia ser N por N, lembrando que determinante só de matriz quadrada, né? Então, por que o determinante me ajudaria neste caso? A gente tem que lembrar de uma regrinha do determinante. O determinante de uma matriz é igual a zero quando a gente tem colunas ou linhas que podem ser escritas, na verdade, que são escritas como combinação linear uma da outra. Né? Quando a gente tem ou coluna ou linha como combinação linear das demais. Então, se eu estou querendo ver se isso é base, eu sei que o determinante da minha matriz tem que dar diferente de zero para que eu possa concluir que é base. Porque daí eu concluo que nenhuma coluna ou linha é combinação linear uma da outra. Ah, vamos escrever aqui como é que fica, né? Ó, determinante de A é o determinante dessa matriz aqui, né? Menos 1, 0 e meio. Se vocês olharem, quem são as colunas dessa matriz? São os próprios vetores, as coordenadas desses vetores que eu estou na dúvida, né, se formam base ou não. Por isso que eu digo, se o determinante der diferente de zero, isso significa que nenhum vetor pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então, eu concluo que aquele conjunto realmente é base da R3. O determinante dessa matriz é menos meio. Como calcular o determinante? Vocês podem usar técnicas, né, de Sarros, de Laplace ou qualquer recurso computacional confiável que vocês tenham para calcular o determinante. O determinante dá menos meio, que é diferente de zero, que é o que a gente já esperava depois de ter resolvido o sistema. E a gente, de novo, né, a gente prova algebricamente que aquele conjunto Y, formado pelos vetores C, D e F, é um conjunto LI, e como tenho 3 vetores LI no R3, formam base do R3. Agora vamos resolver o item D. Escreva as coordenadas do vetor BO na base Y. Para isso, primeiro vamos escrever o vetor BO como combinação linear desses vetores. E para escrever como combinação linear, vou andar na figura usando os vetores C, D e F. Então vamos lá. Vou sair de B e chegar em O usando C, D e F. Para isso, a gente tem que olhar no enunciado e verificar que o ponto O é ponto de intersecção das diagonais desse paralelogramo. Portanto, eu tenho certeza que o vetor BO é meio do vetor BD. Ok? Só por isso. Então, eu já sei que o vetor BO é meio do vetor BD. Então, a gente sabe que do enunciado eu posso escrever que BO é igual a meio de BD, por conta, né, do ponto O ser a intersecção das diagonais do paralelogramo. E quem é o vetor BD? Usando os vetores CD e F. Olha lá, BD é BC mais CD. E agora acabou, né? Porque o vetor BC
é um vetor Czinho, então ficou sendo que BO é meio do vetor Czinho mais meio, né, de CD, que é o próprio vetor D. Então temos que o vetor BO é meio de C mais meio de D. E as coordenadas desse vetor BO na base Y ficam como, né? Temos que olhar a ordem dos vetores na base. Então o primeiro é o vetor C. Então vai ficar meio, o segundo é o D, meio, e não tem F, então 0F. Ok? Agora vamos para o último item, que é o item E. Escreva as coordenadas do vetor BO na base X. Então agora vamos escrever as coordenadas do vetor BO, que é o mesmo vetor, né, do item anterior, que é o amarelo, mas agora em outra base, na base X, que é a base UVW, né, que tem no seu conjunto os vetores U, V e W. Então agora eu vou sair de B e chegar em O, utilizando os vetores U, V e W. Para isso vou usar a afirmação que eu já sei, né, que o BO na verdade é meio de BD, porque daí fica mais fácil de eu escrever ele como combinação. Então agora vamos lá, vou sair de B e chegar em D usando o UVW. Então vamos lá, vou fazer BA mais AD. É meio de BA mais AD. Quem é o vetor BA? Bom, o vetor BA é o vetor menos 1. Então o vetor BO é meio de menos 1 mais o vetor AD, que é o vetor W. Então, BO, como combinação linear de U, V e W, fica menos meio de U mais meio do vetor W. Agora, vamos escrever esse vetor nas coordenadas, né? Vetor, as coordenadas deste vetor na base X. Então, vamos lá. Vai ficar meio, né? Menos meio, que é menos meio aqui. O segundo vetor é o vetor V, é 0. O terceiro vetor é o vetor W, então aqui vem meio. Então, as coordenadas do vetor BO na base X é menos meio, 0 e meio. Ok? Vocês percebem que eu consigo escrever o vetor BO de duas maneiras diferentes nas coordenadas, né? Ó, aqui eu tenho as coordenadas desse vetor na base Y. E aqui as coordenadas desse vetor na base X. Mas tome cuidado, é o mesmo vetores que tem bases diferentes. Ok? Bom, pessoal, esse exercício termina aqui. Nos vemos no próximo vídeo.